Bom, então vamos continuar falando mais um pouquinho, né, sobre campos conservativos. Tá? Vou trabalhar com mais um exemplo. Esse aqui a gente vai conseguir ver a importância, né, de saber se um campo é neoconservativo. Importância em qual sentido? No sentido de calcular mesmo a integral. Tá? Então vamos só lembrar aqui que o trabalho que uma força exerce sobre uma determinado objeto, uma partícula, para deslocar ela de um ponto até outro, é integral, né, sobre a curva de f escalar dr, né? Ou seja, integral sobre a curva f de r de t, r' de t dt. Oh, perdão, aqui, nesse caso, né, com essa r de t, ela vai de 0 a 2π. Né? Bom, eu vou só colocar aqui, montar essa integral, mas eu não vou calcular ela dessa forma não. Tá? Ó, então aqui seria integral de 0 a 2π. Bom, então aonde está o x? Na hora que eu faço a composição, o x é a primeira variável, o y a segunda e o z a terceira. Então observa, isso aqui daria o quê? E elevado a cosseno t vezes cosseno de seno de t na primeira componente. Ainda falta mais yz ali, né? Então, bom, eu acho que eu vou apertar até mais um pouquinho aqui para ver se cabe tudo aqui na página. Então, aqui é igual integral de 0 a 2π. Então, a primeira componente é e elevado a cosseno t, cosseno seno de t, isso aqui é a composição, mais o y seno de, o y vezes z é t seno de t. Isso aqui é a primeira componente. A segunda componente, t cosseno de t, menos e elevado a cosseno de t, seno de seno de t. E a terceira componente, vamos colocar aqui, ó, acho que vou colocar o IJK para ficar melhor a forma de eu escrever, né? Então isso aqui, I mais eu tinha escrito antes, né? O x, o t cosseno t, né? O x é cosseno t e o z é t, menos e elevado a cosseno de t, seno do seno de t, isso aqui j, mais terceiro x é cosseno de t, o y seno de t, mais t, isso aqui k. Então eu vou fazer o produto escalar desse vetor aqui com o r', né? O r' de t vai dar o quê? Menos seno de t i, então vou derivar componente a componente, cosseno de t mais cosseno de tj mais k. Né? Isso aqui, faço o produto escalar desses dois vetores e tem que calcular essa integral. Então, ó, vamos fazer o produto escalar para vocês verem como que ficaria calcular isso aqui por definição. Integral de 0 a 2π, então, vai ficar isso vezes isso, né? Então vai ficar menos seno de t, que multiplica e elevado a cosseno de t, cosseno do seno de t, mais cosseno de t, que multiplica t cosseno de t, menos e cosseno de t, seno do seno de t, por colchetes aqui, e o último, né, mais terceira componente vezes a terceira, que eu estou multiplicando, né? Então fica cosseno de t, seno de t, mais t
dt. Então, observe que não é uma integral simples de calcular, né? Por quê? Porque eu tenho composição do seno com cosseno, né? Mesmo que eu pensar aqui numa mudança, se eu chamar u do cosseno de t, aqui eu não tenho cosseno, aqui eu tenho seno. Eu tenho que fazer uma mudança aqui dentro. Então, é algo bem trabalhoso para fazer essa conta aqui, né? Principalmente essa, né? E essa aqui também, né? Que vai dar muito parecida, só trocando o seno pelo cosseno. Ainda tem aqui um t multiplicando, né? T cosseno ao quadrado de t. Então, vou parar aqui porque não vou resolver essa integral, tá? Agora, vamos abordar ele de outra forma. Como? Deixa eu só marcar aqui no campo, senão eu vou esquecer. E de x cosseno y mais yz, xz menos z de x seno y e xy mais z. Tá? Só estou marcando aqui porque eu vou ter que apagar, tá? Então, ó, o que a gente sabe? Se eu tiver em um campo conservativo, a minha integral ela só depende do ponto final e do ponto inicial. Para isso, eu vou ter que encontrar o potencial dessa função. Então, bom, o que é a primeira coisa que eu vou fazer? Vou mostrar que esse campo aí é conservativo. Ó. Então, vou colocar aqui, ó, para resolver a integral sobre C de f escalar de R, vamos provar que o campo, esse campo F é conservativo. Tá? Bom, como que a gente faz isso, né? Essa aqui é a minha função M, essa aqui é a minha função N, e essa aqui é a minha função P. Então, eu tenho que mostrar o quê? Ou seja, observa que o domínio dessa função aqui são todo R3, né? Ó, essas expressões estão definidas quaisquer que sejam x, y e z reais. Tá? Então, a gente tem que mostrar o quê? Que a derivada parcial da função m em relação a y é igual à derivada parcial de n em relação a x. A derivada parcial de m em relação a z é igual à derivada parcial de p em relação a x. E a derivada parcial de n em relação a z é igual à derivada parcial de p em relação a y. Vamos ver essas coisas. Então, se a gente mostrar isso, significa que esse campo é conservativo. Aí a gente calcula uma função potencial. Poderia vir aqui calcular direto uma função potencial? Até poderia. Só que, eventualmente, se eu errar alguma coisa aqui, eu não encontro a função potencial. Então, se eu mostrar que essas três igualdades são válidas, vai existir uma função potencial. Aí eu vou ter que calcular ela. Tá? Então, vamos calcular isso. Quem que é a derivada parcial de m em relação a y? Lembrando que m é a primeira componente. Na hora que eu derivo isso aqui em relação a y, vai dar menos, né? A derivada do cosseno é menos seno. Menos z de x sendo y, mais e. Bom, o que dá a derivada disso aqui em relação a x? Então, quando eu derivo isso aqui em relação a x, vai dar o quê? Dá z menos derivada de x ela mesma, menos z de x sendo y. Exatamente o que está aqui. Tá? Então, isso aqui é igual a derivada de n em relação a x. E a última, a segunda, né? Essa aqui. Bom, qual que é a derivada de m em relação a z? Bom, vou derivar isso aqui em relação a z. Isso aqui não depende de z, né? Então, só isso aqui vai dar y. E a derivada de p em relação a x. Derivada de p em relação a x dá y também. Então, elas são iguais.
E a última é a derivada de n em relação a z. Aqui, né? O que dá a derivada disso aqui em relação a z? Dá x. O que dá a derivada disso aqui em relação a y? Dá x. Ou seja, elas são iguais. Então, portanto, esse campo F é conservativo. Isso significa que a integral só depende do ponto inicial e do ponto final. Mas para isso eu vou precisar encontrar a função potencial ali. Então, ó, portanto, F é conservativo. Bom, então, a gente precisa encontrar F de x, y, z. Ou seja, o potencial desse campo. Como que a gente faz isso? Primeiro, vou calcular a integral da m dx mais uma função que depende de y e z. Bom, o que dá isso? Na integral, a função m é e de x cosseno y mais yz dx mais g de yz. Bom, vou integrar isso aqui em relação a x. A integral de e de x é ela mesma, né? Isso aqui não depende de x, então é e de x cosseno y mais xyz mais g de yz. Bom, então, a minha f, fzinha, né, que é o potencial, ela tem essa cara aqui. Agora vamos tentar descobrir quem é essa g. Então, lembrando, como que eu descubro ela? Usando a relação que a derivada parcial da f em relação a y tem que ser igual à função n. Então, como derivada parcial da f em relação a y tem que ser igual a n, segue que... Bom, vamos ver então. Eu vou derivar quem é a n. Vou colocar n do lado de cá. x, z, menos e de x seno y. Isso aqui é a n, né? Agora, vou derivar isso aqui em relação a y. Derivar isso aqui em relação a y fica menos e de x seno y mais xz mais derivada parcial de g em relação a yz. Bom, observa que isso aqui implica, né, que a derivada parcial de g em relação a y é zero. Ou seja, a g não depende de y. Isso implica o quê? Que a g é uma função que só depende, pode depender só de z. Vou deixar aqui, ó, o p, tá? O p está aqui. Vou apagar ele aqui não, tá? Bom, isso implica o quê? Isso implica que g de yz, na verdade, é uma h de z. Daí, o que acontece com a f? Né? A f xyz nada mais é do que e de x cosseno y mais xyz mais uma h de z. Agora, como derivada parcial de f em relação a z tem que ser igual à função p, segue. E o que? Bom, deixa eu colocar aqui. Eu não apaguei a p justamente para ela ficar aqui, né? Então a gente tem o que? xy mais z. Isso aqui é a função p. Isso aí tem que ser igual à derivada de f em relação a z. Vamos olhar aqui. A f está dada aqui em cima, né? Eu vou derivar ela em relação a z. Observa que isso aqui não depende de z, a derivada em relação a z dá zero.
aqui vai dar xy. Eu derivei em relação a z, dá xy, e aqui dá mais h' de z. Ou seja, aqui eu tenho que h' de z igual a z. Isso implica que h de z igual a z quadrado sobre 2 mais uma constante c. Tá? Como eu quero uma função potencial, eu posso tomar c igual a 0. Tá? Eu preciso de uma função potencial. Tá? Pode ser qualquer um. Então, a f de xy z é igual a e de x cosseno y mais xyz mais z quadrado sobre 2. Tá? Então aqui a gente encontrou a função potencial. E aí o que acontece? Acontece que para calcular o trabalho eu preciso saber só o ponto inicial e final da minha curva. Note que quem que é o ponto inicial, né? O ponto A, vou chamar de A o ponto inicial, ele é o R de 0, né? Aqui a hélice é cosseno de 0, seno de 0 e 0, que é o ponto. Bom, cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0, aqui 0, e o ponto B, que é o ponto final, é o R de 2π, que dá cosseno de 2π, seno de 2π e 2π, né? Que é o cosseno t, seno t e t. Bom, o que dá isso aqui? Dá 1, 0, 2π. Então, bom, o que dá esse trabalho? Né? O trabalho aqui é igual, né? Integral sobre c de f escalar dr. Então, de novo, como o campo é conservativo, isso aqui é essa f pequena, calculada no ponto final, né? 1, 0, 2π, menos calculada no ponto inicial, 1, 0, 0. É uma conta bem fácil, né? Bom, o que dá isso aqui? 1, 0, 2π. Vamos olhar aqui. Então, bom, quando eu for x igual a 1, y igual a 0 e z igual a 2π. Então, x igual a 1, vai ficar e. Cosseno de 0 é 1, vai ficar e. Cosseno de 0 é 1, depois x, y, z vai dar 0, né? Porque o y é 0, mais z quadrado sobre 2. Então, aqui fica mais 2π ao quadrado sobre 2. Certo? Então, x igual a 0 fica e, cosseno de 0 é 1, então ficou e. x, y, z, o y é 0, então o produto dos três dá 0, e o z é 2π. Z quadrado sobre 2, menos avaliado no 1, 0, 0. Então, x igual a 1, vai ficar e de x, o y é igual a 0, cosseno de 0 é 1, então aqui vai ficar o próprio e, né? E elevado a 1. O produto dos três dá 0, e o z quadrado também dá 0, que aqui no terceiro ponto. Isso aqui dá o quê? 2, o e cancela com o e, né? 2π ao quadrado é 4π quadrado sobre 2, isso aqui é 2π quadrado. Então, observa que, usando que o campo F é um campo potencial, a gente consegue calcular aquela integral. Aquela integral que a gente escreveu aqui é 2π quadrado. Então, se eu tivesse que calcular aquela integral, eu não ia conseguir facilmente. Eu tenho que tentar várias técnicas de integração, né? Por outro lado, se eu verifico que o campo é um campo potencial, um campo conservativo, né? Ele tem uma função potencial, calcular isso aqui foi uma coisa bem simples. Foi encontrar a função potencial, que não é difícil,
e avaliar no ponto final menos no ponto inicial. O que a gente tem que tomar cuidado aqui é o ponto final e o inicial, ele é o ponto inicial da curva. Então ele é o quê? O R, no caso ali, né? A curva estava no intervalo 0 a 2π. Então é o R de 0, não é o 0. É o R de 2π, não é o 2π. Então para calcular a integral de linha, a integral vai ser de 0 a 2π. Mas usando o fato, se eu conheço uma função potencial para f, essa integral só depende do ponto final menos a função potencial aplicada no ponto final menos a função potencial aplicada no ponto inicial, isso aqui é um ponto de R3, né? O ponto inicial da curva e o ponto final, não o parâmetro inicial e o parâmetro final, tá? Então, observa que aqui foi um exemplo bem interessante que mostra a importância de conhecer se um determinado campo é conservativo ou não. Tá? Vamos ver aqui mais um exemplo. Bom, deixa eu pegar aqui. Considere o campo f xyz igual, deixa eu colocar aqui, 2x menos 3i mais ou menos zj mais cosseno de zk. Calcule a integral aqui de f escalar dr, onde C é a reta, ou melhor, né? C é a união, C é constituída pelo segmento de reta, constituída pelos segmentos de retas, unindo ou passando pelos pontos, né? Segmentos de retas, vamos colocar aqui determinados pelos pontos A 0, 0, 0, B 1, 1, 2 e C menos 1, 0, 2. Bom, então, o que a gente tem aqui? Vou fazer aqui esboço, né? Tem um ponto A aqui, tem um ponto B aqui, não estou nem colocando ele no 3, né? Colocando as coordenadas, e tem o ponto C aqui. Tá? Então, eu estou indo de A para C. Tá? Bom, se esse campo aqui for conservativo, a minha integral só depende desse ponto e desse, né? Do ponto inicial e final da curva. Porque o ponto inicial da curva é esse e o ponto final é esse. Tá? Então a curva, os segmentos, eles são determinados pelos pontos, né? Vou colocar aqui de A para B, faltou isso, né? E de B para C. Pelos pontos
Isso. Os segmentos são determinados pelos pontos A, B e C, de A para B e de B para C, tá? Você não pode confundir, né? Eu posso fazer de A para C e de C para B. Então, para deixar bem claro. Bom, então, o que eu faço? Primeira coisa, eu vou verificar se o campo F é conservativo. Se ele for conservativo, por mais que a minha curva aqui é lisa por partes, né, eu vou conseguir calcular essa integral só pegando a potencial dessa função f do ponto final e do ponto inicial. Eu não precisaria deles. Mas vamos ver o que acontece. Bom, para f ser conservativo, vou calcular a derivada parcial de m em relação a y primeiro. Isso aqui, a derivada parcial dessa em relação a y tem que ser igual à derivada parcial dessa em relação a x. Então, o que dá a derivada parcial dessa em relação a y? Dá zero. Derivada parcial dessa em relação a x também dá zero. Vamos ver a derivada parcial da m em relação a z. A derivada parcial dessa aqui em relação a z, zero. A derivada parcial dessa aqui em relação a x também dá zero. Então, como que a gente faz para determinar essas relações? Então, bom, eu pego essa e derivo em relação à segunda variável. Eu pego essa e derivo em relação à primeira variável. Então, aqui, ó, primeira função, né, primeira componente da função, derivo em relação à segunda variável, segunda componente da função tem que ser igual à derivada da segunda componente da função em relação à primeira variável. Vou fazendo essa combinação, tá? Por isso que eu tiro essas relações. E a última é a derivada parcial dessa, né? Derrom N, derrom Z. O que dá isso aqui? Dá menos 1. E quem que é a derivada parcial dessa aqui, né? Em relação a y? É zero, então não depende de y. Ou seja, essas coisas são diferentes, tá? Isso implica o quê? Que derrom N, derrom Z é diferente de derrom P, derrom Y. Significa o quê? Que o campo não é conservativo. F não é conservativo. Então, observa que duas das equações são verdadeiras, porém, a terceira não é. Então, o campo não é conservativo. Vou ter que fazer essa conta aqui, parametrizando cada uma dos segmentos de reta e calculando isso aqui por definição. Tá? Então, ó, vamos parametrizar aqui, ó, parametrizando os segmentos de retas. Então, aqui eu vou chamar de uma curva gama R1 e aqui R2, tá? Então, não tem jeito. Aqui, eu tenho que tomar cuidado com isso. Verifiquei, não é conservativo, vou voltar e calcular pelo formato que a gente tem lá usual, né? Que é a definição. Então, o teorema eu só posso aplicar se as três igualdades forem verificadas. Bom, então, como que a gente parametriza aquilo ali? Vou deixar os pontos aqui, né, para não perder. Então, segmento de reta é, chama aqui, R1 de T, é o ponto inicial, A mais T, o vetor aqui, né, AB, que é o que dá a direção da reta, que é as coordenadas do ponto B menos as coordenadas do ponto A. É aqui para T entre 0 e 1. Ou seja, quando t igual a 0 eu estou no ponto A, quando t igual a 1, B menos A mais A, eu estou no ponto B. Então, quem é R1 de T igual o A 0, 0, 0, T, B menos A, na verdade vai dar o B, né? Então vai ficar T, T e 2T. Então, quando eu estou com t igual a 0, 0, 0, 0. Quando eu estou com t igual a 1, 1, 2. E
R2 de t, a mesma coisa, né? Agora, vai ser o ponto inicial, que é o ponto B, mais t, c menos b. T também entre 0 e 1. Então, bom, o que dá isso aqui? Isso implica, né? Vamos colocar aqui, ó, R2 de t igual. Bom, o B aqui é 1, 2, mais t, C menos B, né? O C é menos 1, 0, 2, então menos 1, menos 1, fica menos 2, 0 menos 1, menos 1, 2 menos 2, 0. Ou seja, isso aqui é igual a 1 menos 2t, 1 menos t e 2 aqui com t entre 0 e 1. Tá? Bom, então vamos calcular. Então, quem que é a integral sobre c de f escalar dr? Tá? Bom, isso aqui vai ser integral, vamos chamar ali de C1 de f escalar dr, mais integral sobre C2 de f escalar dr. Por definição, o que é isso? Bom, C1 é a imagem da curva R1, então t entre 0 e 1, f de R1 de t, vezes R1' de t dt, né? Produto escalar, desculpa, não é vezes, né? Produto escalar, mais a integral, agora sobre a curva R2, integral de 0 até 1, f aplicado em R2 de t, produto escalar com R2' de t, dt. Vou só colocar aqui que é o campo, né? O f foi dado inicialmente. Vamos só colocar aqui que era o f. Vou colocar aqui em cima, tá? Não vou colocar nem IJK, eu vou colocar já nas componentes. 2x menos 3 menos z cosseno de z. Então, vou colocar aqui. Isso aqui dá o quê? Integral de 0 até 1, f de R1 de t. Bom, aonde está x, vou colocar a primeira componente da função R1. Então aqui vai ficar, a primeira componente é t. Então vai ficar 2t menos 3, menos a terceira componente, que é 2t, depois cosseno da terceira componente, cosseno de 2t. Isso aqui é produto escalar com vetor tangente, né? Quem que é o R'? Vou derivar a componente a componente. Então vai ficar 1 e 2 dt. E a segunda integral, mais a integral de 0 até 1, aqui a mesma coisa. Então, onde está o x, a hora que eu componho com R2, vai a primeira componente. Então vai ficar 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2. Menos 3 vai ficar menos 1. Depois, 2 vezes menos 2t, menos 4t. Na segunda componente é menos z. Z é 2, então menos 2. E na terceira componente, cosseno de z. Bom, z vale 2, cosseno de 2. Produto escalar, agora com a derivada disso aqui, que é menos 2, menos 1 e 0. dt. Né? É esse vetor aqui, né, que eu estou numa reta. Bom, então vou fazer o produto escalar desses vetores, integral de 0 até 1. Então,
multiplico o componente a componente e somo. Vai ficar então 2t menos 3 menos 2t mais 2 cosseno de 2t dt. Mais a outra integral de 0 até 1. Vai ficar menos 2 vezes isso, então vai dar o quê? 2 mais 8t. Menos 2 vezes menos 1 mais 2. Isso vezes 0 dá 0. Bom, o que dá aqui? Vai ficar então 2t menos 2t. Aí eles cancelam então, né? Aí eles cancelam com isso. Bom, vou colocar tudo na integral só, tá? Está tudo dependendo, está tudo no mesmo intervalo. Nós vamos calcular cada um separadamente para não fazer confusão? Fazer separado, tá? Ó, então vamos integrar isso aqui. Ficou menos 3, então menos 3t. Bom, o que eu derivo da cosseno é seno, né? Fica mais seno de 2t aqui de 0 até 1. Observa que a hora que eu derivo o seno aparece o 2 multiplicando, né? O derivado do seno é cosseno de 2t vezes 2. Mais, agora vamos integrar isso aqui, então vai ficar 4, né? 4t mais 8t quadrado sobre 2, 4t ao quadrado. De 0 até 1. Bom, então agora só avaliar. O que vai dar isso aqui? Vai dar igual. Quando t é 1, é menos 3. Então, menos 3 mais seno de 2. Bom, se eu for avaliar em 0, isso aqui dá 0, isso aqui dá 0 também. Né? Isso aqui mais. Vamos avaliar em 1, vai ficar 4 mais 4, 8. Né? Mais 8. Se eu for avaliar em 0, dá 0. Bom, o que dá isso? 8 menos 3, 5 mais seno de 2. Tá? Então, como o campo não era conservativo, não teve jeito. A gente teve que calcular integral ao longo de cada caminho. Se o campo fosse conservativo, né? Vou colocar aqui essa observação. Se f fosse conservativo e vou chamar fzinho aqui um potencial de f grande, ou seja, f grande igual ao gradiente da f pequeno, então essa integral aí sobre c de f escalar dr seria essa fzinha aqui do ponto final, né? Qual que era o ponto final? Era... Deixa eu lembrar aqui. Bom, eu não lembro qual que era o ponto final do ponto C, né? Menos a f do ponto A, tá? Não lembro qual foi o C e o A que eu coloquei. O A eu lembro que era 0,00. Agora o C eu não lembro. Tá? Então, seria só calcular o potencial nesse ponto menos nesse. Como a gente viu que isso aqui não é, essa do exemplo aí, não é um campo conservativo, então não teve jeito. Tive que quebrar e calcular cada uma delas separadamente. Ok?